reúne a família, porque uma história incrível vai começar. Olá, muito boa tarde, bem-vindo ao episódio 16 do Bate-Papo com a Pérola. Eu tenho um prazer de estar aqui para contar histórias de empreendedores incríveis. Nesse mês de novembro, estamos aqui para falar sobre a consciência negra, que é comemorado no dia 20, mas é muito mais do que ter uma data, né? E principalmente para mim, que sou preta retinta, a gente pode falar aí de desafios que a gente vive no dia a dia para levar uma empresa sendo preta e talvez aí na luta de um mercado mais premium. Então, eu trouxe convidadas esse mês para a gente falar sobre esse tema que muita gente evita, muita gente não gosta, mas ele precisa ser dito e principalmente em todos os níveis, né? Empresas que talvez alcançaram o seu sucesso ou que tenham um conhecimento de público muito grande, como empresas também que estão na sua luta por anos e têm histórias e experiências para contar um pouquinho sobre isso. Enquanto eu vou apresentar a minha convidada, o Felipe vai me ajudar passando aí um pouquinho da trajetória delas. Então hoje eu estou aqui com a Aline Gregório, que é CEO da Lapatiz, a empresa fundada em 2010, né, por ela e a sua irmã Bárbara, na Baixada Fluminense. Especializada em doces artesanais como macarrões e brownies, a Lapatiz conta com a sede em São João de Meriti e mais de 10 pontos de retiradas no Rio de Janeiro. Então aí, 14 anos de empresa, né? Aline, seja muito bem-vinda. Eu espero que seja um papo delicioso. Essa empresa que eu tanto admiro, né? Eu não me canso de falar isso para a Aline. Eu sempre falo para ela o quanto eu admiro a Lapatiz, o quanto eu sou apaixonada pelo macarrão e que eu nunca experimentei um doce tão bem feito como o que elas produzem, porque é verdade. Então, quando eu conheci, né, bendito seja aquele meeting que eu conheci a Lapatiz, eu fiquei extremamente apaixonada. E essa mulher é cheia de autoridade, de autenticidade, leva essa empresa, né, com muita maestria. Então é um prazer para mim você estar aqui e contar um pouquinho da sua história pra gente hoje. Seja bem-vinda. Boa tarde, Paulinho. Muito obrigada pelo convite. Realmente aquela tarde foi inesquecível. A gente sempre vai recordar com muito prazer, porque foi uma conexão muito espontânea e rápida da nossa parte. Mas eu vim realmente trazer um pouco da história da Lapatiz, que para mim sempre é uma honra reproduzir, né? Eu digo que contos verdadeiros, né, onde você não precisa incrementar, aumentar nada. Falar da Lapatiz para mim é uma coisa suave. Apesar de eu sempre diferenciar uma história de linda, uma história de sucesso ou uma história verdadeira, né? Porque para mim uma história linda é uma história linda? É, por conta de superação, da persistência, resiliência, mas tivemos muito altos e baixos, como todas as empresas, e isso, para mim, também não deixa de ser um motivo de orgulho. Com certeza. Eu quero já começar a perguntar, assim, antes mesmo de você contar a história da Lapatiz, como é ser uma mulher preta à frente de uma empresa que traz a França para o Brasil, sabe? Como que é esse desafio? Então, eu costumo brincar, e isso não é de hoje, é que são duas africanas trazendo a França para o Brasil. Porque, na verdade, a gente podia representar a África, a Angola, e a gente veio representar a França. Mas sim, na França tem muitos negros, muitos pretos, a gente esbarra com eles o tempo inteiro. E foi prazeroso até ter essa identificação de entender que na França também tem pessoas pretas. E de nascença, né? Como a minha irmã que tá importada pra lá, não. Mas, assim, não é fácil, até porque a Lapatiz tem 14 anos, então eu tô falando de 14 anos atrás, uma empresa oferecer macarrão no Brasil, onde aqui no Rio só existia mais 2 empresas que faziam macarrão. Nós fomos a terceira, ou na verdade eu não sei a ordem, mas na época que descobrimos só tinha 3 pessoas fazendo macarrão no Rio de Janeiro, em 2010. Então não foi fácil, foi muito desafiador, porém nós tivemos vamos dizer assim, um pulo do gato. E qual foi esse pulo do gato? A minha irmã era casada com um francês.
E por conta disso, ela se apresentava com o sobrenome Deli. Por isso, eu posso dizer que essa foi a escada que fez a Lapatiz subir. O sobrenome do meu cunhado. Porque quando as pessoas reconheciam que tinha Bárbara Volker, que é um sobrenome francês, davam mais credibilidade. Então, durante muitos anos, a Lapatiz não se apresentou de maneira física, né? Não tinha uma apresentação minha e da Bárbara, mas sim do sobrenome dela, onde as pessoas acabavam de ter credibilidade. Então, foi algo que foi desafiador, mas, todavia, superamos. E hoje a gente não precisa, até porque a minha irmã nem tá mais casada com o Mark, mas nem precisaria por conta da importância que a Lapatiz ganhou no Rio de Janeiro, a credibilidade que nós alcançamos. Então, assim, hoje os nossos macarrões chegam onde eu nunca fui. Hoje tem lugares e pessoas que falam da nossa empresa que eu nem sei quem é. Que às vezes até me constrange em algum evento as pessoas, mas a gente só indica vocês, só comemos o macarrão de vocês. E eu fico pensando, da onde é? Quem é? Porque realmente a Lapatiz assim, foi muito além do que a gente imaginou. Isso é muito maravilhoso. Aline, como foi começar? Porque 2010, vamos voltar no tempo, né? Que é difícil a gente lembrar de como o ano era quando a gente está em 2024. 2024, empreendedorismo tá na veia de um monte de gente. Vários canais abertos, várias pessoas vendendo macarrão. Como que começou a ideia? Porque quando você me contou, eu vi que você é formada em patologia clínica, Exato. Né? E a sua irmã, a formação dela? Doutora em sociologia. Aí. E aí a gente tem uma cozinha nisso. Exato. Como que aconteceu isso? Como mulheres pretas que somos, nós sempre fomos empreendedoras. Eu sempre empreendi desde adolescência. Eu não sei se quem está assistindo tem idade para isso, porque eu acho que até a Paula é muito nova para isso, mas existia uma reunião em casas, né, onde se reunia assim, um grupo de mulheres e vendiam coisas, né, tipo cama, mesa e banho, aquelas coisas de cerâmica, alumínio, era esse tipo de coisa. E eu, no auge dos meus 12, 13 anos, eu fazia isso. Eu ia em Jardim América, hoje é super conhecido como Praça 2, mas eu ia para Jardim América, comprava bolsas e mais bolsas de coisas, que inclusive era com a minha tia, que hoje é falecida, minha tia Joana, que fazia esse empreendimento e foi me ensinando a amar esse tipo de trabalho. E aí a gente ia lá, fazia compras e a gente fazia reuniões na casa de mulheres, onde essa mulher que nos recebiam, ela ganhava um valor, né, específico mediante a venda que acontecesse naquela reunião. Então, qual era o intuito? A dona da casa tinha que convidar o maior número de pessoas possível. Ali, o que a gente vendia, dentro de uma porcentagem, era revertida para essa pessoa. Então, foi meu primeiro empreendimento com os 12, 13 anos. Depois disso, eu virei cabeleireira profissional. Ganhei muito dinheiro, mas muito. De um adolescente não saber o que fazer com tanto dinheiro. Fazendo permanente afro. Eu nem tinha autonomia para comprar o produto, porque ele vinha de navio. Aí uma conhecida, que era cabeleireira, comprava, dividia comigo. E eu tinha um número de pessoas, de clientes, de fazer fila. Época de Natal. Nossa, era assim, 6 horas da manhã tinha gente na porta para fazer o permanente afro. E eu ganhei muito dinheiro com isso. Já a minha irmã sempre foi muito, muito estudiosa. Passou na faculdade da UERJ com 16 anos, teve que ir com a autorização dos meus pais, porque ela nem tinha idade ainda para fazer faculdade. Então, a Bárbara sempre foi muito intelectual e eu sempre proativa. Então, um casamento perfeito. E nisso, a gente resolveu empreender no sentido de ajudar as nossas necessidades, porque como pretas pobres que somos, eu tinha as minhas necessidades, elas delas, as nossas primas também as delas. E a gente resolveu fazer um buffet. O nome do buffet se chamava ABC, Buffet e Decorações. Onde eram iniciais dos nossos nomes, né? Aline e a minha prima Ana Cristina. A B de Bárbara, que é minha irmã, e C de Carla. E aí a gente deu o nome de ABC, Buffet e Decorações. Nesse buffet a gente também atendeu muita gente, muitos lugares do Rio. E a gente fez uma coisa que a gente amou.
gerou emprego. A gente tinha uma equipe de garçom, pessoas que trabalhavam de maneira interna, externa, produzindo coisas. Então foi um tempo assim muito bom e próspero mediante aquilo que a gente estava buscando. Foi muito importante. Porém, na nossa família, apesar dessa minha tia ser empreendedora, ela tinha o seu trabalho fixo de CLT e a nossa família tinha muita resistência ao empreendedorismo. Então, logo nós éramos cobradas o tempo inteiro de ter o nosso trabalho. Então, eu, que era a caçula, me formei em técnica em patologia clínica, mas eu também já tinha me profissionalizado como cabeleireira, então eu tenho N cursos de depilação, de colorometria, de cortes, né? Então eu sou profissional realmente em cabelo. E a minha irmã, por sua vez, por ser inteligente como ela é até hoje, né? Ela se formou em doutora em sociologia. Então ela também acabou criando seu vínculo empregativo diante disso. Virou professora, foi dar aula. Só que aí entra o macarrão. A minha irmã casou com um francês. E ela foi à França, uma visita à França, e conheceu os benditos macarrões. E de lá mesmo ela me mandou mensagem dizendo, irmã, mensagem que na época era por e-mail, tá? Ah, tá. Vamos deixar claro isso. Não existia ainda esse negócio de WhatsApp, não, gente. Calma aí que respeita a senhora que eu sou. E aí ela dizendo que conheceu uns doces maravilhosos, chamado macarrão. E ela queria saber por que aqui ela nunca tinha comido, não tinha conhecido, né? Eu vou levar para você conhecer. E trouxe os macarrões. Eu confesso, quando eu vi o macarrão, eu achei mais bonito do que gostoso. Achei lindo a apresentação, até porque na França ele já vem todo embaladinho em caixinha, ele já vende assim, nas caixinhas muito embaladinha. Eu achei lindo. E ela veio convicta de que ia fazer aquilo, porque era muito bom e a gente ia amar. Porque nós temos uma crença na nossa família que o que é bom a gente quer compartilhar um com o outro. Então, como assim ela comeu um doce tão bom e a gente nunca tinha nem sequer conhecido? Esse foi o primeiro desafio da Bárbara. E ela veio com essa meta de nos apresentar. E ela sempre teve muito talento com a cozinha. Ela sempre gostou de usar a culinária como seu tempo terapêutico. Então, ela foi para a cozinha para fazer o macarrão. Mas, pasme, ela fazia tudo, menos o macarrão. Gente, foi muito material gasto e ela insistindo pra mim que aquilo ia ficar gostoso e bonito. Eu, como boa irmã que sou, tava ali do lado dela, mas a expectativa, eu confesso, que era zero. E assim, só um parênteses, né? O macarrão, ele é um dos doces mais desafiadores. Muito. Se você não tem prática na cozinha, é praticamente impossível você conseguir fazer. Demais. Por causa do ponto, né? Do merengue. Então, assim... É por isso que a Aline já tá dizendo que foi muito trabalho perdido. Porque muito. É diferente, se você já faz confeitaria, você ainda consegue ter uma clareza. Exato. Agora, se você tem como hobby a cozinha, vai ser muito difícil. Foi o que aconteceu com a Bárbara. Só que ela é minha irmã, gente. Então ela tem o sangue de teimosa. Enquanto ela não fizesse, nem que fosse pra gente dizer que não gostou, ela não ia parar. E aí ela continuou. E ela descobriu, nisso ela já tinha feito alguns cursinhos, né, lá da França, mas como ela também não era francesa, a língua dela ainda não era tão boa como hoje falar em francês, ela teve muita dificuldade. E ela descobriu aqui no Brasil, na verdade em São Paulo, uma professora, Priscila, que inclusive deixo aqui o meu beijão pra Priscila, que hoje até hoje a gente consegue ter essa conexão, esse contato. Então, beijo, Pri. E aí ela foi pra lá passar uma semana pra fazer o curso com a Priscila. E, gente, a Priscila estava bem iniciante, a Bárbara foi uma das primeiras alunas da Priscila, mas a Priscila conseguiu passar com muita clareza justamente a que a Bárbara precisava sobre os macarrões. E aí sim, quando ela voltou de São Paulo, ela voltou querendo trazer a cozinha da Priscila para casa, porque a gente não tinha cozinha, porque a gente não trabalhava com isso, né? Era a cozinha da cozinha dela. Uma cozinha extremamente pequena, sei lá, 2x2, uma cozinha de apartamento super pequena. E ela voltou querendo fazer tudo exatamente como a Priscila fazia. Eu brincava que até a cor do avental tinha que ser igual para dar certo. Falei, meu Deus, não pode mudar a posição da mão. Mas era aquela que tinha que fazer igual. E ela voltou fazendo realmente os macarrões. E aí, quando ela voltou de São Paulo, da Priscila, ela voltou fazendo os macarrões, a qual aí sim eu consegui me apaixonar. Me apaixonar pelo paladar,
me apaixonar pela textura, me apaixonar pelo sabor, me apaixonar pela beleza. Aí sim eu entendi o que era o macarrão. E aí ela ficou maravilhada com aquilo, e aí não adianta. Podia nascer ou morrer, a Bárbara estava fazendo macarrão. Nasceu, vamos fazer macarrão. Morreu, vamos fazer macarrão. É aniversário, é batizado. E ela começou a fazer pra gente, porque ela queria justamente incrementar essa tradição do macarrão na gente. Logo a minha família, que adora um chouriço, um torresmo, mas vamos comer macarrão. E aí a Bárbara começou a fazer macarrão. Até que a Priscila teve um pedido de uma cliente dela daqui do Rio, onde a Priscila não ia poder atender. E a Priscila simplesmente indicou a Bárbara, de tanto que ela confiou no quanto a Bárbara aprendeu lá com ela. E ela falou: Bárbara, eu tô com uma cliente aí no Rio, onde eu não vou conseguir atender essa demanda, acredito que você possa atender. Só que a gente não vendia macarrão. A Bárbara: como assim, Priscila? Não, é pouca coisa, você vai conseguir fazer, tudo mais. A Bárbara aceitou. Vou ver como é que vai ser, fofa. Só que nessa época, a Bárbara já não estava nem dando aula. A Bárbara já estava dentro de um empreendimento no casamento dela com o esposo dela, e eu trabalhando no meu laboratório em paz, dentro do hospital. A Bárbara aceitou esse pedido e fez esse pedido da cliente dela. Foi o suficiente para nunca mais a gente parar de fazer macarrão. Essa cliente era uma cliente extremamente conhecida e começou a divulgar os macarrões da Bárbara, que não tinha nem CNPJ, que a Bárbara fez na cozinha da casa dela simplesmente para atender esse pedido. E aí começaram a surgir muitos pedidos. E a Bárbara foi atendendo ali aos pouquinhos. Até que uma empresa precisou de macarrão e sugeriram a Bárbara, né, que na verdade não existia empresa, só que ela ia precisar de nota fiscal. Foi aí que a Bárbara precisou abrir o primeiro CNPJ da Lapatiz. E isso aconteceu em outubro de 2010. Só que como ela já tinha vínculo com uma outra empresa, ela precisou de um nome. E quem é a laranja da vez? A irmã. Irmã, posso usar o seu nome? Claro, pode. E ela foi e abriu a Lapatiz, onde era minha, era MEI, né? Então só era o dono e mais uma pessoa que podia ser colaborador, mas nem precisava porque não tinha. Então ela abriu uma empresa no meu nome e ela começou a trabalhar, onde ela fazia o macarrão e o meu irmão entregava, que também trabalhava na empresa do marido dela. Ela precisava, na verdade, ela começou a gostar tanto, né? E se irmou a comprar um forno profissional, forno elétrico. E só que as condições não eram para isso, porque a visão dela era para uma outra empresa. E ela resolveu fazer o que gente da minha época vai lembrar muito bem: o cupom de desconto na Peixe Urbano. Sim. Hoje eu posso falar porque eu nem sei se ainda existe. Eu também não sei se existe mais. Também não sei. E aí ela falou assim: vou fazer uns cupons para Peixe Urbano, onde eu vou levantar um dinheiro para comprar um forno profissional, porque tá muito difícil fazer no forno convencional e tudo mais. Beleza. E ela fez. Gente, era, março, em fim de fevereiro para início de março. A gente vendeu, 40 cupons em menos de 24 horas. Nossa! Isso no primeiro dia. E esgotou a ponto de ela ter que fazer outro lote. E aí, mais do que o forno, a gente precisou equipar a cozinha. E equipamos justamente com esse dinheiro. Só que até a hora da venda, perfeito! Vendemos a beça, todo mundo pagou, delícia. Bastou chegar abril, Páscoa, começa a demanda de pedido. Todo mundo resolveu pedir em abril. Como assim? A Bárbara não tinha equipe, não tinha preparo para isso. Sim. A gente virávamos noite. E aí foi onde ela precisou da minha ajuda, não só no nome, mas no meu lado físico, onde eu saía do meu plantão, ia para casa dela. Ela morava na época na Vila Isabel. E aí eu ia para lá para ajudar ela a fazer essa demanda da Páscoa, porque aí começou a surgir muitos pedidos. E a gente fazia muito macarrão. É engraçado falar desse muito hoje, né? Na sua realidade. Na minha realidade, porque, era muito. Pedir 100 pra gente Era muito. Poxa, a gente fazia, acho que 30 a cada fornada de 40 minutos. É porque hoje a Lapatiz é uma fábrica, né? Fabrica todo dia. Exatamente. Inclusive, depois a gente deixa aqui o endereço para quem quiser ir conhecer, porque é muito legal o ambiente, vocês vão gostar da experiência. Então, eu imagino, quem vive o empreendedorismo sabe o que a gente tá falando, né? Então, a realidade era muito diferente. Eu imagino. E a gente fazíamos os macarrões à base de Red Bull.
Tipo assim, uma descansava e a outra deitava, e a outra ia pra cozinha. Eu lembro de uma cena com a Bárbara com os pés, assim, em cima do forno. Porque forno convencional, o macarrão na maneira de assar é diferente, não pode fechar tudo, a temperatura tem que ser exata. E muito transtorno. E aí a Bárbara se dedicava ali, todo o tempo de fornada ali, e eu fazendo todo o pré-preparo, fazendo o recheio, e a gente ficava ali uma demanda muito desgastante e cansativa no início. Mas aí a gente conseguiu comprar esse forno elétrico, onde já fez toda a diferença e melhorou bastante no nosso caminhar. E aí, eu só tô falando já de 2011, digamos assim, né? Foi quando a gente fez o Peixe Urbano para abril de 2011. E aí, a gente descobriu que não foi só o Peixe Urbano. A partir dali, a La Patis começou a vender macarrão com muita frequência. Não era apenas uma data comemorativa. Era o fim de semana. Pessoas compravam porque eu ia fazer um café, um chá da tarde. Não era um doce comum, né? Exatamente. Aqui no Brasil não era um doce comum. Então, era o diferente que a pessoa gosta. Então, a gente tinha uma demanda, assim, pequena, mas constante. Sim. E aí, a gente começou a fazer o macarrão. E, mediante a dedicação que nós estávamos tendo a La Patis, né, que já tinha nome, em 2011... a Bárbara precisou ter uma pessoa que auxiliasse ela em casa. Porque a demanda de casa já não era mais a mesma, né? Ela tinha 2 filhos pequenos, assim como eu, uma casa. Nós usávamos a cozinha da casa dela. E aí a gente precisou contratar uma terceira pessoa. E essa terceira pessoa foi a Wellen. Então, a Wellen veio para trabalhar na casa da Bárbara. Sim. Né? Ser a colaboradora da Bárbara na casa da Bárbara. E aí a Wellen cuidava de todas as demandas da casa, enquanto eu e a Bárbara se dedicava a La Patis. Só que as coisas foram crescendo de tal forma que a Wellen já não estava mais cuidando da casa, a Wellen já estava fazendo recheio. A Wellen botava as crianças para a escola e a Wellen começou a fazer recheio. E aí eu cuidando de toda a demanda de macarrão, Bárbara atendendo o cliente, e a Wellen, que era para cuidar da casa, já estava fazendo recheio. Então já estava tudo muito misturado por ali. E aí a empresa tava tomando corpo e vocês quase que nem percebendo, né? E aí primeira coisa que a gente percebeu, que a cozinha da casa da Bárbara não suportava mais a La Patis. E a gente precisava sair de lá. E segundo, que a Bárbara continuava precisando de alguém para cuidar da sua casa. Sim. E aí a gente saiu da Vila Isabel, da casa da Bárbara, viemos aqui para Mesquita, num apartamento do lado do meu apartamento. Que pra mim foi maravilhoso, né? Trabalhar do lado de casa. Pra quem pegava o trem às 6 da manhã pra vir pra Vila Isabel. Antes eu não acabei não contando, né? No fim de 2010, a Bárbara acabou me botando na parede e me mandando escolher entre a minha empresa, né? Que era a La Patis, e o meu emprego de CLT. Porque ela tava precisando muito de mim. Então, eu tive que fazer essa escolha, sair do hospital, a qual eu amo até hoje, amo de paixão. Aline, você ainda se vê? Vejo, gente. Amo mesmo? colher sangue, amo cuidar de vida, amo entrar dentro dos hospitais. Então, assim, eu não consegui tirar de mim ainda esse prazer. Na época da pandemia, foi muito difícil não voltar para a área de saúde. Porque a minha vontade de estar lá dentro ajudando, abraçando, cuidando. Eu sei que é uma fase difícil, assim como eu já vivi outras pandemias, né? Ou, na verdade, tivemos H2O, Sim. tivemos dengue. Eu já vi muitos pacientes falecendo. É difícil, mas é uma coisa que eu amo cuidar. Então, foi muito difícil tomar essa decisão, mas eu entendi que a La Patis estava precisando de mim. E eu vi também uma oportunidade de fato, agora não ser só empreender, mas de ter uma empresa. Sim. E aí eu passei a me dedicar realmente a La Patis. E aí, em 2011, a gente veio aqui para Mesquita, onde a gente acabou abrindo também uma loja física. E aí eu já pulei aqui para 2013. Claro que é muita Os história. anos estão se passando. 2014, tivemos uma empresa física onde a gente chamou de Dame Tartini, que a gente não vendia só macarrão, mas vendia vários outros doces, inclusive doces finos, personalizados, era casa coisa linda. E aquilo tomava bastante tempo da gente, porque a gente sempre gostou de fazer as coisas. Em primeiro lugar, com muita qualidade, foi uma das coisas que eu acho que eu até não consegui tirar isso de mim, porque a Bárbara é assim, eu valorizo muito qualidade. A gente não quer só matéria-prima, insumos que você usa. Sim, vamos dizer assim, a gente tem muito gostoso. Disso, a gente quer te encantar. Fazer as coisas ficarem.
E aí, precisamos de mais uma pessoa quando a gente veio pra cá. Veio minha prima Cristina trabalhar com a gente. Logo depois, tivemos uma pessoa para atender o nosso comercial, que foi a Lilian. Engraçado que eu consigo o nome de todo mundo. Eu vou lembrando o nome de todo mundo, porque mesmo tendo esses longos de 14 anos, eu tenho dentro de mim tanta gratidão por cada um desses colaboradores, mesmo que passaram por um pequeno período com a gente, mas assim, foi útil para aquele tempo. Então eu sou muito grata a todos eles e por isso às vezes eu gosto de dar nome a todos eles. Sim, claro. E aí aqui em Mesquita trabalhou eu, Bárbara, o Ellen, Cristina e Lilian. Ficamos nós 5 aqui trabalhando. E durante esse tempo, a gente ficou aqui com a Dami Tartini. Precisei contratar outras pessoas para justamente virem para cá para trabalhar na loja física. E aí ficamos aqui durante, sei lá, uns 2, 3 anos. Até que a La Patis não parou de crescer. E foi muito rápido, gente. O crescimento da La Patis, eu costumo dizer que é até perigoso. Porque ninguém nasce grande. Quem nasce grande é monstro. Sim. E a La Patis, ela teve um crescimento muito grande, muito rápido. Eu lembro de ter visto uma entrevista de vocês. Então, nós saímos no Jornal Globo. Nós saímos... E assim, era engraçado que a gente não fazia nada. Assim, e era característica porque vocês têm uma característica de trabalhar só mulheres pretas, sim, certo? Sim. Eu me lembro dessa entrevista, eu nem conhecia a Aline, né? E eu vi essa reportagem, eu me lembro até hoje da minha reação pro Marcelo. Olha que sensacional, daqui da Baixada, não sei o quê. E aí mostrei pra ele e tal, mas assim, não sabia que a gente tinha amigas em comum, né? Porque o mundo é pequeno, eu não sabia. Mas eu me lembro até hoje dessa reportagem, me lembro da capa pra ver como que marcou. Que bom. E assim, a gente acabou, aí nesse crescimento da La Patis, a Bárbara precisou me tirar de frente da loja, dessa loja física, me levar para dentro do comercial, porque ela entendia que eu vendia muito bem. Sim. Só que eu também tinha um apego pela loja física, porque as clientes vinham, tomavam café, e era um quindim, era uma Coca-Cola. Então, tinha uma comunhão ali, aquele pacto com quem eram os clientes diários, né? E aí, a gente precisou ir para um lugar maior. Saímos daqui do apartamento, fomos para um lugar maior, que foi no centro do Grajaú, no Largo do Verdão. Me chamo Largo do Verdun, mas eu chamo Largo do Verdão, que é um lugar assim bem localizado, um galpão, eu não sei nem dizer quantos metros, porque era um lugar tão grande. Sim. Que eu pensava, gente, o que a gente vai fazer aqui? Mas era o que a gente precisava para aquele momento. E, inclusive por conta de quem a gente estava atendendo. As pessoas que nós estávamos atendendo naquela época, infelizmente não iam vir aqui em Mesquita. Então a gente precisava estar lá no Largo do Verdão. E aí ali a gente atendia juízes, desembarcadores, políticos, artistas. Foi um tempo muito bom para a La Patis. A gente chegou num quadro de funcionários fixos. Em média, 11, 12 funcionários contando com os motoristas. Tivemos muita gente. E era um tempo assim, vamos dizer assim, tão farto, que a gente tínhamos pessoas para cozinhar pra gente dentro da La Patis, para cuidar da limpeza. Os nossos funcionários não cuidavam da limpeza, era alguém só para cuidar da limpeza. E era alguém também só para fazer a comida pra gente almoçar todos os dias nas refeições. Então, assim, foi um tempo muito farto da La Patis. E eu tô falando aí de 5 anos de empresa. Sim. Então, compramos um carro, compramos uma doblô, onde a gente fazia nossas entregas, que no início começamos lá fazendo de trem, de ônibus, com o carro do amigo, com o corsinho da minha mãe. Durante esse período, teve aquela fase de preciso estudar, preciso me dedicar. Sim. Porque tudo bem que vocês já vinham com uma bagagem, né? Não, mas a gente tinha uma bagagem, vamos dizer assim, de experiência daquilo que a gente acreditava, mas a gente não tinha estudo nenhum. Então, por exemplo, o ex-marido de Bárbara era empreendedor. E ele já tinha falido em 2 empresas. Sim. Então, logo, a gente tinha um professor dentro de casa. Tem nada melhor do que uma quebra. E ele não tinha uma, ele tinha 2. Tem nada melhor do que uma quebra pra te ensinar. Fala pode dizer sobre isso. Posso, com certeza. Gente, é ruim, mas é muito necessário, sabia? Muito. Você ganha uma esperteza, assim. Te dá uns 10 anos à frente. Exatamente. Assim. É uma parada surreal. Eu sinto que a La Patis é muito bem estruturada, então tem essa... Então, essa pegada da presença do Mark, o empreendedorismo dele era totalmente diferente da gente, mas ele era empreendedor. Sim. Só que a gente briga até hoje, porque ele é o meu
futuro sócio, que isso é um spoiler aqui de uma coisa que eu tô dizendo. Tá, primeira mão. Ele é porque a gente nunca mais se desconectou, porque ele é um empreendedor em pessoa. Ele respira empreendimento o tempo todo. É alguém que qualquer um quer ficar perto para sugar dele esse olhar, que ele olha para qualquer um, gente. Ele vê que aquela pessoa é capaz de alguma coisa. É lindo isso. Tá na veia. E aí a gente tinha o Mark, que a gente tinha muita experiência nele, só que eu e Bárbara resolvemos fazer o Empretec. Eu fazendo comercial, não sei se vocês conhecem. Sim, claro, conheço. Eu não fiz porque uma turma foi adiada, quando ela foi remarcada eu não pude. Mas eu tô em conversa pra fazer ano que vem, porque dizem que é uma experiência, assim, gente, surreal. Eu digo até hoje. É do Sebrae, tá, gente? Pra quem não conhece, você contrata, né? E faz lá uma semana. Na verdade, eu costumo dizer que as pessoas têm imersão, né? Em 3 dias. Imagine 5. Sim. De 7 da manhã às 8 da noite. E eu vou estar mentindo quando falar 8, tá? Porque às vezes chega a 10. Sim. Você sai de lá desgastada emocionalmente, fisicamente. E você sai de lá querendo fechar a tua empresa. Essa é a realidade do Empretec. Porque você sai de lá dizendo, tudo que eu tenho, tudo que eu sei não é nada. O que eu fiz até é muito confuso. Eu mesmo, quando falo, eu falo assim, a minha frase motivacional para empreendedorismo, muitas das vezes não abra. Porque se você não sabe o que nem abre. Porque você vai fazer besteira. E o Empretec, ele te ensina sobre isso, né? E então, assim, primeiro foi Bárbara. E aí ela fez uma semana e logo depois eu fui. Isso, ano de 2016. Nós pagamos, na época, R$1.800. Eu não sei quanto tá hoje, mas acredito também não tenha não tá tudo dobrado. Muito fora disso, não. Nós pagamos R$1.800 na época. Mas é algo que todo mundo... Na verdade, eu primeiro acho até que sobre empreendedorismo deveria ter uma disciplina na sala de aula. Por que não? Né? Hoje existe até alguns colegas que falam sobre finança, começando. Mas assim, empreendedorismo deveria ser uma disciplina na sala de aula. Mas os nossos políticos não querem isso, né, gente? Não. Saber empreender não é muito bem o que eles querem. Até E o conhecimento é liberdade, né? Exato. Então, pouquinho. Ele quer que você empreenda, porque os impostos que nós pagamos são enormes. Então, ele quer que você abra, assim, um CNPJ. Mas saber de empreendimento, nem tudo. O que você tira, Aline, de toda essa trajetória e pode compartilhar, assim, até pra quem quer, né, começar? Porque é o que você disse, se você não sabe o que é empreender, não abra. Porque as pessoas, assim, gente, eu não vou dizer que é ruim, porque senão eu não estaria empreendendo. Mas a Aline, ela participou muito perto do momento que eu tive de fechamento da loja. E eu não quebrei por causa de uma sensibilidade que eu tive de separar as coisas. Porque se eu tivesse juntado tudo num pacote só, eu tinha acabado com a minha marca. Então, por uma sensibilidade, não foi ninguém que me disse, eu acho que é inspiração em Deus, eu acabei conseguindo separar. E aí o fechamento da loja não atingiu aqui, né, festas e eventos, digamos assim. E a Aline teve muito perto, que a Aline foi uma das pessoas que me ajudou, comprou itens do que eu tava me desfazendo, enfim. Então, muita gente prega um romantismo, prega uma coisa bonita, que empreender é mágico, que você vai ter seu próprio horário, que você vai mandar na sua vida, que você vai lucrar muito bem. E as coisas não funcionam dessa forma. Dentro dessa trajetória que não foi só um negócio, mas foram vários, e agora a La Patis, com tanta raiz como essa marca tem, né, e tanta autenticidade, o que você compartilha para quem tá querendo começar e às vezes até querendo... Porque assim, vocês são fixados. Sim. Você tem o macaron, trabalha até com brownie, mas eu não vejo vocês tentando muitas coisas na confeitaria. Então, dentro desse conceito do que você acredita, o que você compartilha com quem tá nos ouvindo? Então, eu vou compartilhar aquilo que para mim é a minha realidade. Então, uma das coisas que eu aprendi no Empretec, e que eu posso dizer com muita vergonha isso, eu passei 5 dias dentro de uma sala de aula, no centro da cidade, me esforçando para ir, para voltar, e horário de almoço, aquele tempinho, investimento para fazer o curso, investimento para o almoço. E no 5º dia de aula, quase o término do curso, o professor veio à frente e falou a seguinte frase: se um de vocês quer contribuir
construir uma torre, primeiro senta, calcula quanto vai custar para que vê se o dinheiro vai dar. Para quem não sabe, isso é bíblico. Está em Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 28. Nessa hora que ele falou isso, me deu vontade de sair correndo. De Porque vergonha. você é evangélica, né? Tipo, pensou... Cara, eu tive a Bíblia a vida inteira do meu lado. Verdade. E aonde estava isso aqui que eu não vi? Eu nunca li também isso. Isso fala aqui, gente, de planejamento. Esse versículo fala sobre... E quem falou isso foi o próprio Jesus. Sobre planejamento. Então, quando fala de planejamento, não está dizendo apenas sobre dinheiro. Está falando sobre estratégia. Por exemplo, você que é mãe que está vendendo sacolé. Você tem que ter uma estratégia de, eu vou começar a vender sacolé, mas se o fluxo aumentar, quem vai tomar conta dos meus filhos para mim na rua comprar mais? Qual o horário que eu vou conseguir produzir todos os sacolés e deixar congelado e deixar armazenado? Porque tem um planejamento, porque tudo que a gente, ou melhor, uma das coisas que a gente muito peca é a falta de planejamento. E aí a gente pensa assim, então tem que viver ansiosa com as coisas de amanhã? Não. Ansiedade é outra coisa, e eu também tenho um texto bíblico para falar para você que não vale a pena ficar ansioso por coisa alguma. Mas o que eu quero dizer para você é que os seus projetos e os seus planos e sonhos dependem dos seus planejamentos, né? Você precisa parar e estruturar planos. E não tenha vergonha de fazer o plano A, o plano B. Mas Aline, eu não consagrei a Deus e eu sei que eu vou ser bem-sucedido. Consagrar a Deus não significa que Deus aprovou o que você consagrou. Você fez a sua parte. Você sonhou, planejou e consagrou. Agora, é o que Deus quer? É o que Deus quer para a tua vida? É o que a tua família te aprovou diante daquilo? Então, tudo que você planeja, você vai ter que consagrar sim. Se você crê assim como eu creio, você tem que consagrar sim. Mas você precisa receber a resposta de Deus, se é realmente aquilo que Deus quer para você. Então, isso aqui eu aprendi a planejar. Então, se você está vendendo coxinha, cloro, sei lá, o que você quiser empreender, porque tem gente que é empreendedor e nem sabe. Mas eu faço unha em casa, você é um empreendedor. Mas eu vendo sacolé, você é um empreendedor. Então, não minimize a sua empresa por conta do produto ou serviço que você presta. Você é um empreendedor. Só que se você quer crescer, se você pensa em abranger, você realmente precisa parar e ter planejamento. Agora, isso tem custo. Requer renúncias, lágrimas, dedicação. Isso que a Paulinha falou aqui em relação ao horário, não existe. O empreendedor ele não tem hora. Você tem flexibilidade de horário. Você consegue dizer que, não, de manhã eu vou à praia e eu vou trabalhar de madrugada. Você consegue. Você não precisa, como CLT, estar dentro do horário comercial prestando um serviço. Mas você trabalha e muito. E mais, o tempo inteiro. Porque você está vinculado à sua marca, à sua empresa, então o seu posicionamento, a sua postura, o que você faz, tudo está o tempo todo respirando aquilo que você vende ou o serviço que você presta. Então isso é uma dedicação. Agora não tenha medo, gente. Se você vende Natura, se você vende Avon, se você vende... Não interessa. Isso é o teu empreendimento e faça dele o seu melhor empreendimento. Muito bom, muito bom. A hora passa muito rápido, né, gente? A gente já chegou nesse final e o que a Aline falou foi muito profundo. Eu espero que se você não prestou atenção, você daqui a pouco volte, né? Esse podcast, escute novamente, porque a sabedoria, ela habita em 2 momentos, né? É vivência, experiência, e a Aline acompanha aí os 2, né? Tanto em trajetória quanto em empresa. E a Aline é uma mulher de Deus, né? Quem não conhece esse lado, convido a seguir para você conhecer esse lado pastoral da Aline, que realmente vai impactar a sua vida. E uma coisa que eu trouxe para mim, de ter pessoas perto que sejam assim. Porque não adianta você estar cercado de pessoas que vai dizer que, cara, empreender, pelo amor de Deus, porque você não vai ter certeza de salário. Não é igual ao CLT. Não busca parâmetros igual ao CLT no empreendedorismo, porque você não vai ter. Então, assim, não tem uma data de recebimento exata. Você tem uma previsão. Só que você trabalha com clientes, pode acontecer alguma coisa com esses clientes. E aí é fluxo de caixa, talvez um capital de giro que você tem para cobrir. E se você não tem nada disso, você vai ser pego de surpresa. Então, tem diversas coisas e o financeiro é o que mais pega, né? Quando a gente está empreendendo. Porque
principalmente a gente que vem de um CLT, você tem o domínio, você tem ali a sua data certinha. Você não sabe o que o dono daquela empresa tá fazendo pra pagar seu salário. Você sabe que o salário cai. E quando você empreende, o dono do negócio é você. E aí é você que vai dançar pra poder fazer o salário do povo cair. É você que vai ter que fazer o estoque girar. Então, empreender tem os seus desafios, mas tem as suas várias qualidades. A gente realmente está chegando ao final e eu quero muito, Aline, que você compartilhe como as pessoas acham a La Patis, né? Se aquele espaço maravilhoso que eu sou apaixonada, porque eu achei lindo a forma que ficou, né? Acompanhei a inauguração daquele espaço, tive lá no aniversário e a gente fica torcendo para que as pessoas tenham sucesso mesmo, porque quando a Aline cresce, ela não está crescendo só pela Aline. Ela tá crescendo pela Paula, ela tá crescendo pela Ania, ela tá crescendo por outras pessoas pretas que sonham também em chegar lá. Então você leva um nome, quando você chega ao seu patamar, você leva a sua família, você leva as pessoas, os nãos que você levou, o que você não vai chegar lá. Porque tem, gente, não é só novela, não. A vida real, ela tá carregada disso, né? Então, conta pra gente o seu @, como as pessoas te acham, como as pessoas chegam até a La Patis e como você trabalha hoje, né? Eu posso chegar lá dentro de 2 dias e ter... Como que são esses pontos comerciais que você comentou? Então, a La Patis, ela tem uma loja física que nós tratamos como fábrica, que fica no centro de São João de Meriti, no centro mesmo, na Rua da Matriz. Você vai subir toda a Rua da Matriz, quando chegar lá na loja americana, você vai entrar à sua direita, à sua esquerda, e lá na Rua Coronel Henrique da Fonseca, número 140, de segunda a sexta, de 8 da manhã às 6 da tarde. Nós temos um atendimento lá, pessoalmente. Mas lá não era uma loja, lá só era a nossa fábrica. Porém, nós somos rodeadas de colégio, e por conta disso... nós tivemos que improvisar uma vitrine. Então, a qualquer momento que você chegar lá, você vai encontrar macarrão, brownie, palha, fudg, up, biscoito ron. A gente trabalha, assim, com outros produtos, como a Paulinha falou, mas o nosso ponto chave é os macarrões, não tem jeito. E eu costumo dizer por que isso? Porque o brownie eu faço e N pessoas fazem. E eu realmente acho muito difícil achar um brownie ruim, vamos dizer assim, né? Agora, macarrão, gente, eu posso... As pessoas falam assim, você é bem abusada quando sou. Quando vai falar de macarrão, não tem humildade nenhuma, esquece. Porque eu sei qual é o macarrão que eu sirvo. Então, não tem como ser humilde diante de um produto chamado macarrão da La Patis, né? Então, é difícil. Eu até tento não ser soberba, mas é difícil. Você pode. Você é tratada nessa área. Você pode. Então, lá a gente atende de segunda a sexta, de 8 da manhã até as 6 da tarde. Para fazer o pedido, quanto antes melhor, mas por a gente ter uma demanda muito grande, por a gente produzir macarrão todos os dias, a gente produz no mínimo 5 macarrões por semana, no mínimo. Tá fraca essa semana, foram 5.000 macarrões. Então, assim, sempre 5 tem. 5.000, tá? 5.000. A gente faz 1.000 por dia, digamos assim. Então, assim... a gente sempre tem. Só que, para ter da cor que você quer, o sabor que você quer, é bom que você se antecipe. Agora, Aline, não deu tempo, esqueci. Consigo, pelo menos que 72 horas. Pode ser que a gente consiga, não talvez da cor que você queira, mas uma cor próxima é possível sim. Sobre os pontos de retirada, a La Patis, eu não tenho condições de administrar tantas lojas. Eu decidi e escolhi pela minha saúde mental. Não tá nem 100% assim, mas tô tentando. Mas não quis ter loja física espalhada. Mas o que eu fiz? Você consegue retirar macarrão em muitos lugares do Rio de Janeiro. Por exemplo, em Mesquita, na Gabi Fontes, em Nilópolis, na Doce Fitas. Eu não vou conseguir falar o nome de todas as lojas, né? Talvez. Mas tem um destaque salvo lá, não tem? Tem sim. Então são Meia, Madureira, Freguesia, Pinchincha, Taquara, Barra... E aí vai, gente. Muita loja, gente. São 10 pontos. Nilópolis, Mesquita. E aí vai. E aí vocês vão lá no destaque do nosso Instagram que tem lá. E aí, pra que serve as lojas parceiras? Algumas delas revendem os macarrões, mas nem todas. Porém, você vai comprar com a gente pelo preço de custo da La Patis e pedir para retirar lá sem custo algum. Essa foi para facilitar a vida de muitos clientes que às vezes não deixam de comprar porque sai caro a taxa de entrega.
Então, para que facilite a vida de tantas pessoas, a gente acaba fazendo isso. Olha que tática de mercado legal, muito legal. E aí, você pode ir em uma dessas lojas, vão retirar os nossos produtos. Lembrando que as lojas parceiras, elas não têm nada a ver com a qualidade dos nossos produtos, o serviço que nós prestamos. Então, você só vai lá retirar o seu pedido. Ele vai entregar um produto que é nosso. Então, assim, qualquer tipo de queixa ou elogio é feito diretamente com a gente. Lá, somente ponto de retirada. Muito bom, muito bom. Eu quero super agradecer a sua presença aqui. É uma história inspiradora, né? Acho que você tem que realmente contar muito mais dela, porque é uma trajetória de erros e acertos, começando pela receita. Porque o primeiro desânimo para quem vai trabalhar com cozinha é quando começa a fazer e não dá certo. A pessoa já pensa, não nasci para isso, vou parar aqui e vou tentar outra coisa. E não, vocês foram lá e foi se especializar, estudar. Então isso mostra uma resiliência, uma persistência muito grande. Eu super agradeço esse tempo riquíssimo, né? Com vários ensinamentos aqui que a gente teve, que tocou realmente, né, na gente que empreende, porque não é uma jornada fácil. Mas eu vejo o amor de Deus através de nós, porque de alguma forma a gente faz o que a Bíblia diz, né? A gente acaba amando o próximo realmente como a nós mesmos. Então, quando a nossa empresa vai bem, a gente sabe que tem outras pessoas que vão ter sucesso, porque a gente acaba gerando emprego, né? Gerando ali, nem que seja o extra, nem que seja o freelancer. Exatamente. Mas a gente está gerando uma fonte de renda e isso é muito importante. O poder que a gente tem de fazer a nossa economia girar. Então, muito obrigada mesmo, Aline. Eu quero que você deixe só uma palavra final, assim, para quem está nos ouvindo. E a gente já vai encerrar. Então, se você gostou de alguma coisa que eu falei lá no nosso destaque, também tem a nossa história. Volte lá e nos acompanhe nos nossos stories, que eu também viro e mexo, faço meu TBT até em dias normais. Não tem quinta certa comigo, não. Mas eu também quero deixar exatamente da maneira que eu falei, né? Eu acho que a primeira coisa que eu quero deixar claro o sucesso é aquilo que você almeja. Não busque o sucesso de alguém. Eu quero ser como, eu quero ser igual. Ou então uma palavra-chave que não me alcança. Venha fazer um curso, uma mentoria comigo, porque eu vou te ensinar a chave do sucesso. Gente, o sucesso para mim pode não ser o sucesso para você. E o que eu suporto para ter esse sucesso, talvez você não suporte. O que você suporta, então cada um tem o seu sucesso. E busque o seu. Mas estude, se capacite e entenda aonde você quer chegar. Põe o seu limite, né? No limite, no sentido, né? Eu vou só até aqui. Não, até o que você suporta, para ver se vale a pena. E eu deixo esse último versículo para vocês, que é assim que eu gosto de tratar, que fica em Provérbios 3, verso 5. Diz assim: confie no Senhor com todo o teu coração e não apoie na sua própria inteligência. E inteligência, o versículo fala sobre inteligência. Inteligência é bom lembrar que é humano, sabedoria de Deus. Então, inteligência, muita gente nasce inteligente ou adquire inteligência comprando. Você fica inteligente, mas sabedoria só Deus dá. É o que eu desejo para cada um de vocês. Ai, maravilhoso. Muito obrigada. Bom, esse foi mais um episódio do Bate-Papo com a Pérola, que acontece aqui no Estúdio Manancial. Então, se você não conhece, se você tem vontade de fazer isso e falar para o seu mercado, como eu estou fazendo aqui através do Pérola, procure o Estúdio Manancial, porque você tem a oportunidade de também gravar seu podcast, de gravar seu curso. Vai lá e conheça esse perfil, né? E aí eu tá aqui nas indicações do YouTube, só você descer aqui nas informações que você vai achar. Siga a Lapatiz, conheça de perto essa empresa, experimente o macarrão se você... eu comi e não gostei. Olha, por favor, faça o teste. Você volta aqui e me conta, tá bom? Porque ela pode ser autoridade nesse assunto. Siga o Bate-Papo com a Pérola. Agora a gente tem um perfil específico no Instagram. E o Dona Pérola Oficial é o perfil do Dona Pérola, que nasceu esse projeto, que é para trazer realmente voz ao nosso mercado, de mostrar como que os profissionais de eventos enfrentam seus desafios dias após dia. E você que recebe a sua festa linda, o seu evento lindo, não tá nem sabendo da história do bafafá que teve aqui nos bastidores, mas o quanto que a gente se importa, sim, com os seus sonhos e principalmente de deixar um legado. Então, muito obrigada pela sua presença. Deixa um comentário pra gente saber que você esteve por aqui. Se inscreve nesse canal, curte esse vídeo e compartilha. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Beijo, obrigada, Aline. Nada, beijinhos. Tchau, tchau.